Olá amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa A TV Câmara Recebe, sempre com convidados muito especiais. E hoje temos também o prazer de receber um cara que é muito querido em Tupã. Uma pessoa que tem um coração enorme, um grande profissional. Eu tenho o prazer de trabalhar com ele também no rádio e não tem como passar desapercebido nas ruas de Tupã e também da região. Hoje temos o prazer de receber um grande radialista e um grande amigo, Carlos Trindade, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida e também quase 4 décadas dedicando a sua vida ao rádio. É um amante e, claro, né, nem todo mundo é perfeito. Palmeirense, não tem jeito, né? Mas é uma pessoa que tem um coração enorme, um grande profissional e eu não conheço ninguém na cidade de Tupã que não goste dele. Trindade, seja bem-vindo à nossa TV Câmara, no nosso programa TV Câmara Recebe, que tem o objetivo de contar a história de vida de grandes pessoas, grandes convidados que estão sempre participando conosco. Seja bem-vindo. Imagina, Glaucio, pessoal da TV Câmara, e eu que agradeço a você, o Denival, toda a equipe por ter me chamado, né? Sabe aquilo que eu falei para você? O cara, quando é feio, não aparece em TV, né? Fica lá escondido no rádio, lá que não tem imagem. Mas eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz mesmo. Agradeço de coração de estar aqui hoje na TV Câmara. Muito obrigado mesmo. Nós temos um desafio. Eu não sei se eu vou conseguir contar a história de vida dele em um único programa, porque tem muita história, né? Mas vamos tentar aqui durante os 2 blocos que nós temos aqui na TV. Trindade, vamos começar contando um pouquinho da sua chegada aqui na cidade. Contar um pouquinho da sua família. Né? Sua família veio do Nordeste, né? Veio da Bahia, né? Baiano. Então conta um pouquinho um pouquinho da sua família e também, né, essa vontade, né, que você... Como que despertou essa vontade em trabalhar em rádio? Até para que a população tenha uma noção de como tudo começou, como tudo iniciou. É verdade, Glaucio. É por isso que eu sempre digo que eu amo Tupã como se fosse nascido aqui, como se fosse a minha própria terra, né? Porque eu vim para Tupã com 10 anos. Né? Você é um tupaense? Eu sou um tupaense. 10 anos já é tupaense. Eu não admito que falem mal de Tupã, eu amo Tupã. Tudo que eu tenho foi conquistado aqui, família, trabalho, tudo. E agora você imagina um pai de família, né, que foi criado na Bahia, né, sertão baiano, sem água, sem luz, sem nada, vir para o estado de São Paulo, sem estudo, né, para criar os filhos não foi fácil. Agora, a minha carreira em rádio começou primeiro com curiosidade. Nós moramos até uma casinha de pau a pique, eu nem sei se existe até hoje aqui ali bem próximo ao Rio Cangangues, uns 500 metros ali. E meu pai trabalhava no Varjão de Arroz, não sei se você já deve ter ouvido falar sobre isso. E chega, né, com aqueles espinhos, né, carrapicho na calça. E eu pequenininho lá, com meus 6, 7, 8 anos já, e tirando os carrapichos ali do meu pai, conversando com ele e ouvindo o rádio. Ele já tinha um radinho de pilha dele. E nessa época tinha o Nhô Bigode e o Geraldão. Geraldão, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Geraldão. E eu sempre falei para ele, né? Falei, a culpa é sua. E começou com aquela curiosidade. Meu Deus, o que é isso, hein? Um homem falando ali dentro daquele aparelho. Está saindo aqui, não tem fio, né? E aí a gente veio para Tupã, né? Eu já tinha meus 10 anos. A gente veio morar até ali na Pitangueira. Ali bem ao lado do Asilo dos Velhos, sabe? Você deve conhecer também. E a gente veio trabalhar com os japoneses, mexer com o bicho da seda. E assim, a gente foi tocando o barco, né? Quando a gente veio para a cidade, aí eu já tive a curiosidade de conhecer uma rádio. Meu Deus, eu quero ver o que é uma rádio, né? Aí eu comecei a conhecer rádio com a Rádio Clube. O Jesuíno Pereira, discotecário da Rádio Clube. Olha. Luiz Carlos Rister, de Araçatuba, não sei se você recorda dele. Claro. Ele fazia o programa de manhã, tinha o programa da tarde. Ele é meu amigo no Facebook até hoje, me fugiu o nome dele. Era o Luiz Carlos Rister e tinha mais... Eu sei que tinha plantão esportivo. Aí me deram uma chance lá de falar, você lembra que nós tínhamos 2 cinemas em Tupã? Isso. E falava assim, ó, Cine Potiguaras informa o filme de hoje. Cine Riviera informa, hoje, tal, tal. Aí me deixavam falar, né? Só que acabou não dando certo.
E eu fiquei naquela expectativa, né? Isso foi em que ano, Trindade? Você lembra? Rapaz, olha, eu vou falar um negócio para você. Aproximado, pelo menos? De anos, assim, em datas, melhor, eu sou ruim de lembrança, viu? E aí, rapaz, foi... É só voltar aí 36 anos para trás. Foi antes disso, foi bem antes. Foi antes. Então, tá, acho que foi o quê? 80, por aí? Eu acho que foi. Talvez até o Dernival saiba e eu não, né? Mas acabou não dando certo. A gente ficou com amizade lá, com o pessoal. E ficou nessa, né? Aquele sonho. E eu servi o tiro de guerra em Tupã. Eu acabei recebendo honra ao mérito de melhor e tal, né? Melhor atirador, melhor em comportamento, em farda, em tudo. E eu recebi uma proposta de Três Corações, Minas Gerais, para seguir carreira. Falei, puxa militar. Vida, né? Carreira militar, é. Certo. Hoje eu poderia ser um coronel, não sei, né? E justo nessa época, depois que eu terminei o tiro de guerra, até eu fui convidado para ajudar o Sargento Adson, né, que era da nossa turma. O primeiro mês eu acabei ganhando farda, ganhando coturno, ganhando tudo para ajudar ele a ensinar. A gente vinha na Praça da Bandeira e um desses que eu ensinei, né, para se apresentar tal, chama-se Dernival Rodrigues Manfio, sabe? Peça rara. Peça rara. Tem mais história do Dernival que vai sair daqui a pouco, né, Glaucio? Você sabe disso. O Dernival trabalhou com Roquete Pinto na época. Roquete Pinto, introduziu o rádio. Né? O Dernival, você sabe, né? Pedra fundamental do rádio em Tupã. Com certeza. E ele sempre morou na Rua 2. Até hoje, a mãe dele mora lá. Vó Zumira. A Vó Zumira. Eu, como morava na Rua 3, fazia um bico assim. Eu morava na esquina, ele na segunda casa. Então tinha um pedacinho que se comunicava, né? E tudo bem, eu fiquei olhando, né, aquele convite e tal. Só que o meu sonho de rádio era maior, né? Sempre, desde criança. Aí um belo dia, volta ele, senhor Dernival Rodrigues Manfio. Ele é o culpado de tudo. Culpado de tudo. Entendi. Culpado de tudo. E, ô Zé, aí quem está assistindo a gente agora fala, mas Zé? E o Trindade, né? É que, às vezes, pouca gente sabe que o meu nome inteiro é José Carlos Trindade. José Carlos Trindade. Para a família e para os íntimos, eu sou o Zé. E o Dernival sempre foi um deles, né? Que me chamava de Zé, ô Zé e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, o senhor Ananias falou para você ir lá na rádio, naquele tempo era a Piratininga, aqui na Tamoios, ainda tem até história engraçada disso, falou para você ir lá aprender, né? Saudoso Ananias Neto. Saudoso Ananias Neto, exato. Só que aí, você sabe, né? Rádio e TV, é o seu caso, você trabalha em rádio e TV, sempre que você vai fazer uma coisa nova, não dá um friozinho na barriga? Bastante. Pode ser, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Até hoje. Você vai enfrentar uma Exapit, uma outra palco, show, um palco da vida. Agora, você imagina o sonho que eu tinha de trabalhar numa rádio, né? Igual a Rádio Piratininga, que depois de um ano, né, se tornou a Rádio Tupã. E o Dernival, ô Zé, lá, gritando lá. Falei, rapaz do céu, nem dormi direito à noite, né? E para entrar na Piratininga no outro dia, ô Glaucio? Rapaz. Nervosismo. Nervosismo. Eu chegava na porta, voltava, falava, meu Deus, meu pai do céu. Perna tremendo. Tremendo, né? Aí, até que com esforço, com a vontade, eu consegui entrar. Aí me disseram, olha, você vai vir à noite. O J. Santos, né, o saudoso J. Santos, ele residia até lá na Piratininga, que o J. Santos era de outra cidade, ele residia ali. Só que o que acontece? É um sobrado lá, né? A rádio ficava na parte de cima. A porta, evidentemente, tem que ficar fechada, senão, né? O Dernival vai colocar a imagem daqui a pouquinho da rádio Piratininga. Vai colocar a imagem ali, vai ilustrar. Aí, ele vai conseguir. Ele tem as imagens, ele tem um acervo, ele coloca a imagem do sobrado. É verdade. Aí eu falei, puxa vida, quem que é o meu amigo do momento? É lógico que depois, graças a Deus, eu fiz amizade com todo mundo, né? Mas o meu amigo de momento ali era o senhor Dernival Rodrigues Manfio. Falei, Dernival, como é que eu faço para vir à noite? Aí é o segredo da coisa.
Você tinha que tacar uma pedrinha, lembra dele? Você tem que tacar uma pedrinha na janela, cair, quem está lá de... Meu Deus, eu peço perdão agora, esqueci o nome da pessoa que ficava à noite lá. Era um bombeiro, né, Dernival? Me fugiu o nome dele agora. Peço perdão, que o Trindade, você sabe, né? O Trindade vai ficando velho. 40 anos atrás também, né? É aceitável a gente esquecer de vez em quando. É verdade. Mas o Dernival é bom de cabeça. Tem a minha idade, viu? Verdade. É verdade. Tanto é que ele fez aniversário ontem. Ele fala que tem 32 anos. É mentira, então? 32? Ele fala que tem 32. Tem. Há 10 anos ele fala que tem 32 anos. Que ele me ensina no rádio, né? Que ele tem. Então, ele fez aniversário ontem e eu faço dia 8. Exato. Do mesmo ano. Então, nós praticamente não temos diferença de idade, mas o Dernival está melhor de cabeça que eu e se lembra de muita coisa interessante, né? Aí você jogava pedrinha na janela? Jogava pedrinha na janela. Era o sinal. Aí o cara abria a porta. O seu Nanias mandou vir aqui aprender. Então, era o sinal. Aí ele descia, né? Passava pela salinha do Edson Joel, eu lembro até hoje. Lembra a salinha do Edson Joel ali? Depois a salinha da dona Dirce Martins. Aí abria a porta, você entrava. Aí, Glaucio, que vem a coisa que eu sempre digo, né? É um cara que eu respeito muito. Eu falo dele. Não é porque eu sou amigo dele, porque eu sou puxa-saco dele, não. É que eu admiro realmente o Dernival. Ele realmente, sabe, é um cara que não se preocupava. Pô, vou pôr o cara aqui, se ele pega meu lugar, né? Eu vou ensinar esse cara. Não. Ele ensinava a todos. E antigamente não era aquilo que a gente comentava. Aqui é o F10. O F10 o que é? A maioria dos programas hoje de computador é um F10. Você aperta a tecla, um enter ali, um F10. É um enter e acabou. Naquele tempo, você tinha que ser sonoplasta. Você imagina, Glaucio, você aprendendo, evidentemente que você aprendia primeiro a sonoplastia ali, de colocar o disco, né? E quando você estava ali falando, você estava preparando outro disco. Um era fundo musical, o outro era a música que ia entrar. Só que não parava nisso, né? Aí, de repente, você ia ter desfile, por exemplo, de carnaval. A Rádio Piratininga, depois a Rádio Tupã, sempre transmitiu todos os clubes, diversos pontos da avenida, e para entrar na mesa, todos esses pontos, por exemplo, da avenida. Então tinha aqueles cabinhos que você ia aquela plugando, régua, né? Aquela régua. Então, você não tinha moleza, você tinha que aprender. O que era feito naquela época? Parecia um malabarista, porque ficava aqui com os cabos, colocando música. E outra coisa, então, o que eles faziam? Tiravam todos aqueles... Agora você tem que ver, aqui sai, aqui é o canal da mesa que entra. Aqui, por exemplo, aqui chega a missa, aqui entra na linha canal tal da mesa, sabe? Então, era muito difícil, Então, você imagina o nervoso que a gente passava. A responsabilidade, né? Outra coisa, hoje tem os telefones sem fio, né? Nós estamos usando, por exemplo, né? Naquele tempo, não. Naquele tempo, você tinha que ir no poste, pegar a linha que chegava, né? E ligar na sua maleta e ligar um fio. Você tinha que... Eu fui com a maleta aqui, o fio, e tinha... Metros e metros de cabo. Nossa, nem me fala. E para a gente se associar à rádio, para entrar em rádio, a gente fazia esse tipo de trabalho. Você não chega assim, né? O que eu sempre digo, eu estou aprendendo até hoje. Até hoje eu estou aprendendo. Sempre o cara fala, Trindade, você quer aprender um tal? Não sei, quero sim. Claro. Principalmente a mim, que tinha sonho de ser locutor, sempre tive. Mas, Glaucio, eu me encantei pela sonoplastia também. É uma arte, né? É uma arte. Uma arte. Tanto é que depois a gente foi fazer o curso, eu tenho lá na minha carteira o carimbão. Tratamentos e registros sonoros. Bacana. Ministério nossa, aquilo lá eu guardo com muita troféu, alegria. Né? Um troféu. Disse bem, um troféu. Um troféu. Então, eu nunca aliás, eu queria. Eu sempre quis. Eu falei, não, eu quero sonoplastia e quero a locução também. E foi nessa época que me chamaram para aprender sonoplastia, já que já tinha, né, já estava sendo montada a Rádio Tupã FM, né? Já no edifício cinquentenário. No cinquentenário. Foi quando foi inaugurado o edifício cinquentenário e eles já estavam montando a Rádio Tupã AM Nova, né? E a FM Nova também. Então aí o que me disseram, vai aprendendo aí,
vai trabalhando na sonoplastia, porque aí vai aparecer uma vaga. E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a fazer sonoplastia à noite. Tupã era dona da noite, né? Primeiro era Piratininga, dona da noite, depois Tupã, dona da noite. E eu comecei a fazer, né? Aí eu tinha um trabalho que eu fazia das 7 às 5 da tarde. Um trabalho comum lá na Fábrica de Malas Imperial. Fui madeiro. E aí eles me deram a oportunidade já de ficar na rádio das 6 à meia-noite, né? Sonoplastia. Aí é aquela história, né? Você tem que ter calma, paciência. Esperar a hora certa. Exato, esperar a hora certa. Aí o que aconteceu? Na Piratininga, o meu querido amigo, até hoje, Isaac Ferreira, ele era plantão esportivo, né, da Piratininga. E ele sempre me deu umas dicas lá. Eu também ficava lá de domingo ajudando ele. Hoje em dia, voltando na tecnologia, você clica lá, tem tudo lá. Tá Palmeiras tanto, Corinthians tanto, São Paulo tanto. Naquele tempo, você tinha que ficar com um radinho aqui, ó. Então tinha que ter rádio escuta. Rádio escuta. Ouvi outras emissoras de rádio de São Paulo para pegar o resultado para poder anunciar na cidade. Não era fácil. Aí eu marcava, ô Isaac, ó, tá. E o Isaac me ensinou muita coisa no plantão. Foi quando a gente mudou para... Foi quando veio aqui para o cinquentenário, né? Que outra coisa também que eu tenho o prazer de falar, que a gente ia, o Dernival, todos os funcionários da rádio, ia lá ver como é que estava, né? O cara montando a mesa, colocando aquele filtro aqui. Inaugurando duas rádios, na verdade. Duas rádios, né? E foi quando o Isaac assumiu a narração, né? Ele sempre foi um ótimo narrador até hoje. Até hoje, grande Isaac. Não tem para ninguém. Tanto é que eu fui convidado para aprender narração de futebol, mas eu disse, olha, cada um na sua. Eu fiz plantão esportivo para o Isaac também, né? Que ele me ensinou, então é lógico bem mais fácil. Mas para narrar um futebol, aquilo lá tem que estar no sangue, o cara tem que saber mesmo, tem que ser bom. Técnica, né? A técnica. Eles falavam, Trindade, você quer ir para o estádio, você quer ir lá aprender e tal. Mas não, por isso que eu admiro o Isaac, que não é fácil, não é fácil. Você vê que quando você fala narrador de futebol, Isaac Ferreira aqui, né? Sim. Aí você vai fazendo, né? Aquela coisinha aqui. Só que antes disso, Glaucio, quando é um feriado, você sabe que você é radialista também. Não tem Voz do Brasil, né? Então, naquele tempo, tinha que ficar um operador de som tocando música, né? Porque também não tem programação das 7 às 8. Foi quando o pessoal me deixou falar hora certa, sabe? Mas isso aí, evidentemente, treinando bastante, né? 18 horas, 12 minutos. Rádio Tupã, 18h20, sabe? Nesse estilo. Então, aquilo lá já era um negocião, sabe? Tô falando em rádio. Claro. Tô falando na hora certa. Então, aí eu comecei a fazer plantão esportivo e na FM, aí eu fazia também o sonoplastia para o saudoso Dorival Jorge. Dorival Jorge. Grande Dorival Jorge. Eu fazia a sonoplastia para ele. E foi quando tinha um locutor lá na FM, do Vozeirão, rapaz. A gente descia 8h30 por aí. Ele falava assim, mas se você não abre a boca, as paredes do elevador tremia. Ele é de Assis, né? E como ele sempre foi envolvido com política, lá em Assis, secretário, ele fazia o Coração Sertanejo, das 4 às 8. Uhum. E aí foi quando ele voltou para Assis, aí eu fui convidado para fazer esse programa Coração Sertanejo, das 4 às 8 da manhã. Aí foi meu primeiro programa, né? Minha primeira programação, minha primeira oportunidade. E primeiro dia eu fui tentar falar, não consegui, tanto nervoso. Mas não foi só minha culpa, viu? Uhum. Primeira culpa do senhor Márcio Pato. Márcio Pato. Grande Márcio Pato. Grande Márcio Pato. Daqui tinha o Márcio Manuel, o Márcio Pato. Só que o Márcio Pato resolveu fazer gracinha para mim. No tempo a gente chama de aquário, né? O locutor aqui. Ele fez uma gracinha lá, rapaz. Meu pai do céu.
Eu fiquei tão nervoso que não saía mais nada. Comecei a tocar música, os donos da rádio ligando, "Ô, você não... Rapaz, pode falar isso aí, Derni? Será que pode falar? O Derni está fazendo vamos falar assim, de uma forma... A gente vai fazer uma forma sutil. Segura. Glaucio, você que é um cara inteligente, como você diria esse fato? Eu acredito que o Márcio Pato ele fez o seguinte, gente. O Trindade trabalhando no seu estúdio, tinha o aquário, que é o espelho que divide as salas. A gente chama de aquário, né, Glaucio? E aí o Márcio Pato virou de costas para Carlos Trindade e abaixou as calças. Exato. Não é isso? O Márcio Pato, ele era um barato, rapaz. Sempre foi um cara assim, né? Muito brincalhão. E ele sempre usou... ele não usava assim, igual a gente, calça jeans e tal. Ele ia mesmo assim de agasalho. Não tava nem aí, sabe? Aí ele abaixou a calça e você começou a dar risada. Aí eu não consegui falar mais. Saudoso Ananias Neto. Ô, Trindade, pô, vou falar aí, Trindade. Ô, Trindade, ô. Mas nem hora falava. Nossa, aí... E, olha, era um programa, Glaucio, naquela época, nós tínhamos rádios em Marília e só em Presidente Prudente. Agora você imagina, né? A gente estava numa grande emissora de rádio, a rádio, a única FM aqui da cidade, sabe? Depois só em Marília, depois só em Prudente. Então, meu Deus do céu, a gente ficava muito famoso, era conhecido em todo lugar que a gente ia, sabe? Era muito gostoso e o pessoal da rádio até pagou. Agora me deu um branco, não lembro se foi Senac ou Senai, pagou uma escolinha de rádio, que Senac. Naquele tempo... Senac, exato, de Marília. Naquele tempo, hoje em dia, é fácil, né? Você faz faculdade, né? A gente tem faculdade que prepara as pessoas. Porque também é uma coisa, né? Você fazer uma faculdade, fazer uma escolinha de rádio igual nós fizemos, é uma coisa. Agora, ali no dia a dia é outra. Não, ali é ali que você, né? A gente aprende realmente no dia a dia. Exato, né? Na prática. Na prática. É por isso que até você comentava comigo a respeito da oficina que a faculdade tem, né? Que você imagina a pessoa sair sem fazer uma oficina e tal. E aí a gente aprendeu muita coisa, sabe? Tipo, trabalha direito, seja responsável, deixa as pessoas gostarem de você, você tem que trabalhar assim para que as pessoas gostem. Porque você já imaginou uma rádio, se ninguém gosta do Glaucio, se ninguém gosta do Trindade, do Dernival, do outro locutor, você está morto. A gente acaba... Na TV, no rádio, a nossa profissão, as pessoas têm que gostar da gente. A gente acaba se tornando o companheiro da pessoa, do ouvinte. Né? O ouvinte acaba tendo a gente que trabalha em rádio, em TV, como um companheiro. O amigo do dia a dia, né? De repente a pessoa está com um problema e acaba ouvindo um rádio, assistindo uma TV, acaba distraindo a cabeça, fugindo um pouquinho dos problemas. Exato. Então a gente acaba se tornando amigo das pessoas. Se tornando amigo, né? Então você tem que gostar das pessoas, as pessoas têm que gostar de você, têm que querer você ali. E foi um começo, né? E logo depois desse começo na FM, porque eu também não escolhia, eu quero rádio, pode ser AM, FM. Aí foi quando o meu querido amigo, até hoje eu tenho ele no WhatsApp, converso com ele todos os dias, nós temos um grupo que o Dernival também participa, você não lembra se você participa, né? O Genildo dos Santos. Genildo. Nossa Senhora. Ele se formou advogado e logo depois delegado. Entendi. E pegou uma cidade para ser delegado, né? E mesmo assim, eu repito, a gente passa aquele frio na barriga a vida inteira. Eu fui chamado ali no 13º andar, né, que era o escritório do seu Ananias Neto, que lá na rádio era assim, o seu Ananias Neto mexia com esse setor, o seu Juan Fonseca, né? A parte administrativa. A parte administrativa. E nesse tempo o Gabi ainda era bebê. Moleque, era bebezinho. É um bebê o Gabi. Hoje tem o Gabi também lá, que eu mando um abraço a todos eles. Mas o saudoso senhor Ananias Neto, ele que cuidava desse lado. Aí ele falou para mim, senta aí, eu sentei. Falou, prepara o nome de um programa aí para você, que a partir de amanhã, o programa da manhã é seu. Eu quase caí da cadeira. Oi, como assim? Oi, como assim? O quê? Onde estou? Quem eu sou? Ele falou, não, o Genildo disse que não vem amanhã. Rapaz do céu. Aquilo lá eu comecei a gaguejar e não saía nada.
Falei, e agora? O que eu faço, né? Aí primeiro foi escolher um nome. O pessoal, né, falou, que tal o J Trindade, né? Nanias, você é louco. Tem J Santos, J Barbosa, J Nanias, J não sei o que. Você vai querer ser J também? Para com isso, né? E aí eu pensei bem, eu falei, que tal então só tirar o José, né? Pô, só Carlos Trindade. Então tá bom. Aí a partir do outro dia, o programa da manhã da AM, aí eu comecei, eu trabalhava até às 8, né, na FM. Quando terminava o primeiro plano às 8h30, aí eu comecei com o programa na AM, né, que era o programa Carlos Trindade, que ia até a hora do show esportivo, às 11h30. E foi tocando, né, tocando o barco e a gente sempre aprendendo. E estou aprendendo até hoje, né. E eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa tomar cuidado. Nossa profissão, beleza, só que eu acredito, você sabe que em todas as profissões, a gente tem que tomar cuidado e falar, não, eu sei tudo, né. Claro. Eu aprendo hoje, né? Eu aprendo hoje com o Bruninho lá da Band, me ensinou muita coisa nova. O Glaucio fala assim, né? Opa, põe aquele efeito na voz, aquela coisa lá que você... Então, é coisa que a gente... Eu não vou ficar com coisa de 37 anos atrás, né? Então a gente aprende. Tem aqui o senhor Glaucio Tolentino, que é criancinha com o papai e a mamãe dele lá na rádio. Verdade. Então... Se ele ia criancinha, eu já estava no rádio, evidentemente você é bem mais novo que eu. E eu aprendo com você muito, Glaucio. Então, a gente está na vida para aprender. Claro. E graças a Deus que tem pessoas que a gente pode confiar e que pode ensinar muito mais para a gente, né? Por exemplo, com essa pandemia, nós não tivemos que nos reinventar? Sim. Então a vida é assim, né? O ser humano. O ser humano tem que ser assim, tem que aprender. Porque às vezes você pode ter um problema. Você pode chegar para mim amanhã e falar, ô Trindade, posso conversar com você? Ô Glaucio, você percebeu que você está errando assim, assim, assim? Você já parou para pensar? Eu falo, ô Glaucio, peraí, eu vou ouvir. Mas de forma para crescer, para agregar, uma crítica construtiva. Acrescenta na vida da gente, claro, né? Então eu estou pronto para aprender. Por exemplo, hoje é a primeira vez que estou falando na TV, né? Não sei nem se eu estou olhando certo para a câmera. Fique à vontade, amigo. Fique à vontade. É só ali na casinha, né? Os 35, 36, 37 anos de rádio, só ali na casinha, né? Então você se preocupa aqui só com a audição, ou só com o microfone, mas... e assim, passaram-se os anos, não é? Vamos fazer o seguinte, sem querer te interromper. Vocês perceberam que foi o primeiro bloco só contando o início. Tem história, gente. Esse homem tem história. É uma enciclopédia. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho para o segundo bloco, porque ainda tem mais Rádio Tupã, né, tem a passagem... Depois tem a passagem pela Jovem Pan, né? Pela Jovem Pan, né? E depois, agora, recentemente, ele está na Band FM, mas independente 8 anos na Band. Independente de frequência de rádio, com certeza, ele é um cara querido por todos, né? E no bom sentido da palavra, dá raiva trabalhar com ele na rua. Quando a rádio faz pedágio, é complicado, porque todo mundo cumprimenta ele é muito querido, pessoas buzinando, ô palmeirense! Vamos falar um pouquinho também da paixão pelo Palmeiras, porque esse homem, né, quando o Palmeiras ganha, ele faz questão de dar aquela cutucada, mas quando o Palmeiras perde, some. A cidade inteira manda recadinho para ele, né, porque ele pensa no representante da torcida palmeirense, se chama Carlos Trindade, não é, Dernival? Isso aí é anos já, então eu ainda vou levar ele lá no palestra, vou levar ele lá no CT do Palmeiras, porque esse é um representante nato. Daqui a pouquinho a gente volta então, o segundo bloco, é uma entrevista bem bacana, bem descontraída, com essa pessoa que é muito querida em Tupã, no meio rádio, né, também nas redes sociais, ele também tem os perfis dele, que ele vai divulgar daqui a pouquinho também, os perfis dele nas redes sociais, e você pode ouvir ele atualmente na Band FM, mas, como eu disse, fez história na Rádio Tupã, né, também na Jovem Pan e agora essa é a primeira parte, negócio. Depois na tem primeira parte. Jovem Pan e a Band agora. Tem história. Não, mas eu quero perguntar sobre os outros programas que você apresentou também na Rádio Tupã, né, enfim. E tem história, tem muita história. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. TV Câmara recebe, hoje recebendo o radialista e amigo Carlos Trindade. Daqui a pouquinho a gente volta.